Parte 1. O começo. Ei, pessoal! Nunca pensei que estaria aqui, mas acho que preciso desabafar e talvez obter alguns conselhos. Tenho 35 anos, sou casado com minha esposa, a Letícia, há 7 anos. Quando nos conhecemos, parecia que tínhamos saído diretamente de um filme romântico. Ela era divertida, carinhosa e tínhamos aquela conexão que parecia inabalável. Construímos uma vida juntos, adotamos um cachorro chamado Max e até começamos a falar sobre ter filhos. Eu sempre acreditei que tínhamos um casamento sólido. Claro, tivemos nossos altos e baixos, quem não tem? Mas ultimamente, algo mudou. Letícia começou a agir de forma estranha. Não era nada gritante no começo, só pequenas coisas que, quando olhadas separadamente, poderiam não significar muito. Ela ficou mais distante. Antes, sempre conversávamos sobre tudo, desde como foi o dia até os planos para o fim de semana. Agora, parecia que ela evitava esses momentos. Quando eu perguntava como ela estava, recebia respostas curtas, quase automáticas. Além disso, o celular dela se tornou um verdadeiro cofre. Eu nunca fui do tipo controlador, mas era impossível não notar. Ela levava o telefone para todo lugar, até mesmo para o banheiro, algo que ela nunca fazia antes. E quando recebia mensagens, sempre virava a tela para baixo ou rapidamente bloqueava o aparelho. Quando perguntei sobre isso uma vez, ela riu e disse que estava participando de um grupo de fofocas com as amigas, nada demais. Sabe quando você tem aquele pressentimento de que algo não está certo? Foi exatamente isso que eu senti. Mas tentei ignorar. Afinal, ela era minha esposa. Eu confiava nela. No entanto, as desculpas começaram a se tornar mais frequentes. Ah, amor, vou trabalhar até mais tarde, preciso encontrar as meninas para um happy hour ou tenho uma reunião importante no sábado. Nunca questionei, porque era isso que maridos de confiança fazem, certo? Só que eu não sabia que aquela confiança estava prestes a ser destruída. Parte 2. Sinais de alerta. Depois de algumas semanas ignorando aquele incômodo no peito, comecei a perceber mais sinais. Talvez eu estivesse me tornando paranoico, mas parecia que tudo ao meu redor gritava que algo estava errado. Para começar, Letícia começou a se importar muito mais com a aparência. Não que ela não gostasse de se cuidar antes, mas agora era algo quase obsessivo. Novas roupas, maquiagem impecável até para ir ao mercado, e um perfume novo, um daqueles caros que ela dizia que nunca gastaria dinheiro para comprar. Quando perguntei sobre isso, ela apenas deu de ombros e disse: "Ah, amor, é só para me sentir melhor comigo mesma. Toda mulher merece se mimar de vez em quando." E quem era eu para questionar isso? Mas o que realmente me pegou foi a forma como ela começou a esconder suas finanças. Sempre fomos muito abertos com dinheiro. Tínhamos uma conta conjunta para as despesas da casa, e cada um tinha uma conta pessoal para gastos menores. Nunca foi um problema. Mas de repente, ela começou a fazer retiradas em dinheiro sem explicar para quê. Quando perguntei, ela ficou na defensiva. Eu não posso ter um pouco de privacidade? Nem tudo tem que ser um grande mistério. Aquilo doeu. Não era sobre privacidade, era sobre transparência. Sempre fomos honestos um com o outro, pelo menos era o que eu pensava. Outra coisa estranha era a quantidade de tempo que ela passava no trabalho. Ela dizia que estavam em um período complicado, com prazos apertados e reuniões sem fim. Mas um dia, liguei para o escritório dela só para avisar que o encanador iria passar em casa mais cedo. A secretária atendeu e, casualmente, mencionou que Letícia não estava lá naquela tarde. "Ah, ela saiu mais cedo hoje", disse a mulher, sem saber do furacão que aquelas palavras criariam na minha cabeça. Quando Letícia chegou em casa, tentei agir normalmente, mas por dentro eu fervia. Perguntei como tinha sido o trabalho, e ela respondeu com seu discurso ensaiado sobre como foi um dia cheio. "Foi mesmo?" Eu perguntei, tentando não soar acusador. "Por que eu liguei para lá hoje?" Foi como se uma nuvem passasse sobre o rosto dela. Ela demorou um segundo a mais do que o normal para responder. "Ah, sim, eu saí mais cedo."
Não me sentia muito bem. Não queria te preocupar. Se eu não estivesse tão atento, teria acreditado. Mas a verdade é que, pela primeira vez em anos, eu senti que minha esposa estava mentindo para mim. Parte 3. A dúvida que não sai da cabeça. Depois daquele dia, minha cabeça não parava. Eu tentava encontrar justificativas para o comportamento da Letícia, mas cada desculpa parecia mais frágil. As noites ao lado dela começaram a ser sufocantes. Ela dormia profundamente enquanto eu encarava o teto, tentando ignorar aquela voz dentro de mim dizendo: tem alguma coisa errada. Comecei a prestar mais atenção. Eu não queria ser aquele cara paranoico, sabe? Mas ao mesmo tempo, não dava para ignorar. A cada mensagem que ela recebia e escondia, meu estômago se revirava. Uma noite, enquanto assistíamos TV, o celular dela vibrou. Ela rapidamente pegou o aparelho, leu a mensagem e soltou uma risadinha abafada. Quem era? Perguntei, tentando soar casual. Ah, só a Camila. Ela mandou uma piada idiota, respondeu, sem tirar os olhos do telefone. Eu não disse mais nada, mas algo não batia. Camila era sua melhor amiga, e eu conhecia bem o jeito dela. Mas Letícia estava rindo como quem tinha ouvido algo muito mais íntimo. No dia seguinte, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Quando ela foi tomar banho, o celular ficou sobre a cama, desbloqueado. Meu coração martelava no peito. Eu sabia que era errado, mas eu precisava saber. Com mãos trêmulas, abri as mensagens. E foi aí que meu mundo começou a desmoronar. Não havia nada da Camila. Na verdade, as mensagens recentes dela eram banais, sem nenhuma piada engraçada como Letícia mencionou. Mas havia outro nome que apareceu repetidamente: Gustavo. Eu não conhecia nenhum Gustavo. As mensagens entre eles eram vagas, como se tivessem sido cuidadosamente apagadas para não deixar rastros. Mas alguns fragmentos permaneceram. Não vejo a hora de te encontrar de novo. Ontem foi incrível. Você é maravilhosa. Ele desconfia? Ele? Era sobre mim? Meu corpo inteiro ficou gelado. De repente, ouvi o barulho do chuveiro desligando. Fechei as mensagens e coloquei o celular de volta no lugar. Quando Letícia entrou no quarto, me forcei a agir como se nada tivesse acontecido. Tá tudo bem? Ela perguntou, enxugando o cabelo. Claro, respondi, com um sorriso forçado. Só tô cansado. Mas por dentro, eu estava em pedaços. E aquilo era só o começo. Parte 4. A investigação silenciosa. Depois daquela noite, eu sabia que não podia mais ignorar. Cada sorriso da Letícia, cada toque dela, tudo parecia falso. Eu queria acreditar que havia alguma explicação inocente, mas as mensagens não saíam da minha cabeça. Quem era Gustavo? E o que exatamente eles estavam escondendo? Eu poderia ter confrontado Letícia ali mesmo, mas parte de mim precisava de mais provas. Queria ter certeza antes de abrir uma discussão que poderia destruir tudo. Então, decidi observar. Letícia continuava com suas desculpas habituais, mais horas no trabalho, encontros com as amigas, preciso de um tempo para mim mesma. Mas agora, cada palavra dela soava como uma faca girando dentro de mim. Foi quando tomei outra decisão da qual nunca achei que fosse capaz, instalei um rastreador no celular dela. Antes que alguém me julgue, eu sei. Não é algo certo a se fazer. Mas minha sanidade já estava por um fio. Nos dias seguintes, acompanhei sua localização sempre que ela saía. E foi aí que percebi o padrão. Ela dizia que estava no trabalho ou com as amigas, mas o GPS mostrava outro destino, um motel na saída da cidade. Meus dedos tremiam quando via a confirmação na tela. Era como se a última esperança que eu tinha desmoronasse diante dos meus olhos. Ela não estava apenas mentindo. Ela estava me traindo. Mas mesmo assim, ainda tentei encontrar uma explicação. Talvez fosse uma coincidência? Talvez estivesse ajudando uma amiga ou... Não. Eu sabia a verdade. Só não queria aceitá-la.
Naquele dia, Letícia chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Ela me deu um beijo rápido e comentou sobre como o dia tinha sido cansativo no escritório. Preciso tomar um banho. Ela sorriu, soltando os cabelos. Como foi o trabalho? Perguntei, me esforçando para manter a voz firme. Ah, aquela reunião interminável. Nem tive tempo para almoçar. Ela suspirou. Cada palavra dela era como um veneno. Ela mentia tão naturalmente que me deu arrepios. Naquela noite, enquanto ela dormia, olhei para ela por um longo tempo. A mulher que eu amava, a pessoa em quem eu mais confiava, era agora alguém que eu mal reconhecia. Mas eu ainda não estava pronto para o confronto. Não antes de ter certeza absoluta. E para isso, eu precisaria ir mais fundo. Parte 3. A dúvida que não sai da cabeça. Depois daquele dia, minha cabeça não parava. Eu tentava encontrar justificativas para o comportamento da Letícia, mas cada desculpa parecia mais frágil. As noites ao lado dela começaram a ser sufocantes. Ela dormia profundamente enquanto eu encarava o teto, tentando ignorar aquela voz dentro de mim dizendo, tem alguma coisa errada. Comecei a prestar mais atenção. Eu não queria ser aquele cara paranoico, sabe? Mas ao mesmo tempo, não dava para ignorar. A cada mensagem que ela recebia e escondia, meu estômago se revirava. Uma noite, enquanto assistíamos TV, o celular dela vibrou. Ela rapidamente pegou o aparelho, leu a mensagem e soltou uma risadinha abafada. Quem era? Perguntei, tentando soar casual. Ah, só a Camila. Ela mandou uma piada idiota, respondeu, sem tirar os olhos do telefone. Eu não disse mais nada, mas algo não batia. Camila era sua melhor amiga, e eu conhecia bem o jeito dela. Mas Letícia estava rindo como quem tinha ouvido algo muito mais íntimo. No dia seguinte, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Quando ela foi tomar banho, o celular ficou sobre a cama, desbloqueado. Meu coração martelava no peito. Eu sabia que era errado, mas eu precisava saber. Com mãos trêmulas, abri as mensagens. E foi aí que meu mundo começou a desmoronar. Não havia nada da Camila. Na verdade, as mensagens recentes dela eram banais, sem nenhuma piada engraçada como Letícia mencionou. Mas havia outro nome que apareceu repetidamente, Gustavo. Eu não conhecia nenhum Gustavo. As mensagens entre eles eram vagas, como se tivessem sido cuidadosamente apagadas para não deixar rastros. Mas alguns fragmentos permaneceram. Não vejo a hora de te encontrar de novo. Ontem foi incrível. Você é maravilhosa. Ele desconfia? Ele? Era sobre mim? Meu corpo inteiro ficou gelado. De repente, ouvi o barulho do chuveiro desligando. Fechei as mensagens e coloquei o celular de volta no lugar. Quando Letícia entrou no quarto, me forcei a agir como se nada tivesse acontecido. Tá tudo bem? Ela perguntou, enxugando o cabelo. Claro, respondi, com um sorriso forçado. Só tô cansado. Mas por dentro, eu estava em pedaços. E aquilo era só o começo. Parte 5. A prova definitiva. A cada dia que passava, a dor dentro de mim só aumentava. Eu estava vivendo ao lado de alguém que me traía, e pior, fingia que tudo estava normal. Mas não podia mais apenas observar. Eu precisava de algo concreto. Foi então que decidi contratar um detetive particular. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, mas eu precisava saber a verdade até o fim. Liguei para um número que encontrei online, e em poucas horas, eu tinha alguém no caso. O detetive, chamado Marcos, era direto e experiente. Eu contei tudo, os horários estranhos, as mensagens suspeitas, as localizações no GPS. Ele me garantiu que não demoraria muito para descobrir o que realmente estava acontecendo. Enquanto isso, tentei agir normalmente. Jantávamos juntos, assistíamos séries, até saímos com alguns amigos. Letícia era convincente. Ria das minhas piadas, segurava minha mão, dizia que me amava. Se eu não soubesse o que sabia, teria acreditado nela.
Mas então veio o relatório. 4 dias depois, Marcos me ligou. A voz dele era neutra, quase fria. Acho que você vai querer ver isso pessoalmente. Nos encontramos em uma cafeteria discreta. Ele chegou com um envelope pardo e o colocou sobre a mesa. Eu segui sua esposa nos últimos dias, começou ele. E sinto muito pelo que vou te mostrar. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Lá estavam as fotos. Letícia e Gustavo. Eles estavam saindo juntos do motel. Nas fotos, era evidente o clima de intimidade entre eles. Sorrisos cúmplices, mãos se tocando, um beijo rápido antes de se despedirem. Não havia mais dúvidas. Marcos continuou. Ele trabalha em uma empresa a alguns quarteirões do escritório dela. Pelo que pude entender, isso vem acontecendo há meses. Eles são cuidadosos, mas não o suficiente. Eu queria vomitar. Minha respiração estava pesada, meus olhos ardiam. Ver aquilo em fotos era pior do que eu imaginava. Não era apenas a traição física. Era o descaramento, a naturalidade com que ela me enganava. Marcos me entregou um pendrive com vídeos e gravações, caso eu quisesse mais provas. Eu sinto muito, disse ele novamente, antes de se despedir. Fiquei na mesa por um longo tempo, encarando aquelas fotos. A cafeteria ao meu redor parecia girar. Cada risada, cada conversa alheia, parecia um lembrete cruel de que minha vida tinha acabado de desmoronar. Mas agora, eu tinha o que precisava. Não havia mais espaço para dúvidas. E estava na hora de confrontá-la. Parte 6. O confronto. Naquela noite, eu mal conseguia respirar. Cada passo em direção à porta de casa parecia pesar toneladas. Eu sabia que o momento tinha chegado. Não havia mais como fingir que estava tudo bem. Letícia estava na cozinha quando cheguei. Ela sorriu como sempre, como se não tivesse acabado de passar a tarde nos braços de outro homem. Oi, amor. Ela deu aquele beijo de costume, mas eu não correspondi. Tudo bem? Você parece estranho. Precisamos conversar, respondi, minha voz firme, mas trêmula. Ela franziu a testa, um pouco surpresa. Claro, o que houve? Fui direto para a sala e sentei no sofá. Ela me seguiu, a preocupação agora visível no rosto. Eu sei sobre você e Gustavo, soltei, sem rodeios. O impacto das palavras foi imediato. O rosto dela empalideceu. A expressão de surpresa rapidamente deu lugar a uma tentativa de negação. O quê? Do que você está falando? Não adianta, Letícia, continuei, encarando-a diretamente. Eu tenho provas. Fotos, vídeos, mensagens. Você tem ideia de como foi ver tudo isso? De como foi perceber que a mulher que eu amava estava me traindo? Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Eu continuei. Enquanto você dizia que estava no trabalho, enquanto inventava histórias sobre happy hours e reuniões, você estava com ele. Você mentiu para mim, Letícia. Dia após dia. Não é o que parece. Ela finalmente conseguiu soltar, lágrimas começando a se formar nos olhos. Eu posso explicar. Explicar o quê? Que você saiu de um motel com ele. Que ele diz o quanto você é maravilhosa por mensagem enquanto você deita na minha cama. Minha voz tremeu, e eu senti a raiva borbulhando. Ela começou a chorar, mas não era mais o tipo de choro que me faria ceder. Não depois de tudo. Foi um erro. Ela soluçou. Eu não sei o que deu em mim. Eu me senti desconectada, sozinha. E ele me fez sentir especial. Sozinha? Gargalhei amargamente. Eu estava aqui, Letícia. Eu sempre estive aqui. Ela tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Eu nunca quis te machucar, continuou ela, a voz embargada. Foi só um momento de fraqueza. Eu juro que não significou nada. Não significou nada? Minha voz se ergueu. Meses de mentiras, encontros escondidos, mensagens apagadas.
E você tem a coragem de dizer que não significou nada? Ela não respondeu. Só chorava. Por um momento, o silêncio preencheu a sala. A dor era insuportável. Eu queria gritar, quebrar algo, fazer com que ela sentisse um pouco do inferno que eu estava vivendo. Eu quero o divórcio, soltei, finalmente. Seus olhos se arregalaram. Não. Por favor, não diz isso. Nós podemos superar isso, eu sei que podemos. Superar? Balancei a cabeça, incrédulo. Você destruiu tudo. Não tem mais nada para salvar, Letícia. Ela caiu de joelhos, implorando, mas eu já tinha tomado minha decisão. Levantei-me e fui até o quarto, pegando uma mala e jogando algumas roupas dentro. Eu precisava sair dali. Eu vou passar a noite na casa do meu irmão. Amanhã, falaremos sobre o resto. E sem olhar para trás, eu saí. Parte 7. O peso da solidão. A casa do meu irmão, Felipe, ficava a poucos quilômetros dali. Eu cheguei sem avisar, e quando ele abriu a porta e viu meu rosto, não fez perguntas. Cara, o que aconteceu? Ele perguntou, preocupado. Eu tentei responder, mas tudo o que consegui fazer foi soltar um longo suspiro. O cansaço emocional me esmagava. Letícia. Minha voz falhou. Ela estava me traindo. Felipe arregalou os olhos, claramente surpreso. O quê? Não. Não pode ser. Eu vi as provas, continuei. Fotos. Mensagens. Tudo. Ele me puxou para dentro, e nós sentamos no sofá. Eu contei cada detalhe, desde as suspeitas até o rastreador e, por fim, o confronto. Não consegui segurar as lágrimas dessa vez. Eu me sinto um idiota, desabafei. Como eu não percebi antes? Ela mentiu para mim por meses, e eu só acreditei em tudo. Felipe colocou a mão no meu ombro. Isso não é culpa sua, cara. Quando a gente ama alguém, a última coisa que imagina é que essa pessoa vai nos trair. Passei a noite ali, mas dormir foi impossível. Toda vez que fechava os olhos, eu via a imagem dela com aquele cara. As palavras dela ecoavam na minha mente, foi só um erro, como se aquilo minimizasse a dor. De manhã, eu me sentei à mesa com uma xícara de café, o rosto inchado e cansado. Felipe olhou para mim, preocupado. E agora? O que você vai fazer? Eu já pedi o divórcio, respondi, mesmo que dizer aquilo em voz alta me rasgasse por dentro. Não tem volta. Ele assentiu. Você tem certeza? Mais do que nunca. Mas mesmo com essa certeza, eu ainda me sentia vazio. 7 anos de casamento. 7 anos de memórias, promessas e planos, tudo jogado fora. Era difícil acreditar que tudo aquilo tinha sido uma mentira. Recebi algumas mensagens da Letícia ao longo da manhã. Ela implorava para conversar, dizia que não queria desistir de nós, que faria qualquer coisa para consertar o que fez. Eu não respondi. Não estava pronto para isso. Mas, por dentro, a batalha estava longe de acabar. Parte 8. As tentativas de reconciliação. Nos dias seguintes, Letícia não desistiu. Ela me mandava mensagens a cada poucas horas, algumas longas e cheias de arrependimento, outras curtas e desesperadas. Por favor, amor, podemos conversar. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. Eu te amo. Não jogue tudo fora assim. Eu cometi um erro, mas nosso casamento vale mais do que isso. Eu li cada uma delas, mas não respondi. Eu precisava de tempo para pensar, longe das manipulações emocionais. Mesmo assim, não era fácil. Cada palavra dela mexia comigo. Eu queria acreditar que aquela mulher arrependida era a verdadeira Letícia. Mas como confiar em alguém que mentiu tão descaradamente? Felipe fez o possível para me distrair. Saímos para jogar sinuca, assistimos alguns jogos de futebol e até fomos ao bar em uma noite, mas a dor nunca realmente desaparecia. Eu fingia estar bem, mas a verdade é que eu mal conseguia respirar sem sentir aquele aperto no peito.
No quinto dia após o confronto, ela apareceu. Era quase 8 da noite, e eu estava na sala quando ouvi a campainha. Quando abri a porta, lá estava ela, Letícia, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Posso entrar? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Contra meu julgamento, deixei. Eu precisava encarar isso de frente. Ela ficou em pé no meio da sala, retorcendo as mãos nervosamente. Eu sei que sou a última pessoa no mundo que você quer ver agora, ela começou. Mas eu precisava falar com você. Cruzei os braços, esperando. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Mas não consigo suportar a ideia de perder você. Você não pensou nisso quando estava com ele? Minha voz saiu fria. Ela fechou os olhos, como se a dor das minhas palavras a atingisse fisicamente. Eu não tenho desculpa, continuou. Gustavo foi um erro. Eu estava confusa. Me sentia desconectada de você, como se estivéssemos vivendo no piloto automático. E você achou que trair seria a solução? Não. Ela deu um passo em minha direção, mas eu me afastei. Eu não planejei nada disso. No começo, ele só era um amigo. Alguém que me ouvia. E quando eu percebi, já tinha cruzado a linha. Você cruzou essa linha inúmeras vezes, Letícia. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez eu não me comovi. Eu vou fazer terapia, se você quiser. Vou largar o emprego, cortar qualquer contato com ele. Só me dá uma chance. E por quê? Perguntei, a voz embargada. Por que você merece essa chance? Ela ficou em silêncio. Não tinha resposta para aquilo. Eu não sei, ela sussurrou. Mas eu sei que te amo. Por um momento, ficamos ali, encarando um ao outro, duas pessoas destruídas pelas escolhas dela. E mesmo que ela implorasse, mesmo que suas lágrimas fossem sinceras, eu sabia que algo dentro de mim tinha quebrado. Eu não posso mais, murmurei. Não consigo. Ela soluçou, mas não tentou me convencer dessa vez. Apenas assentiu, como se finalmente entendesse. Eu vou embora, disse ela, com a voz trêmula. Mas se algum dia você quiser conversar, eu estarei aqui. Ela saiu, e o silêncio que ficou para trás foi ensurdecedor. Mas, pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, eu estivesse começando a recuperar o controle da minha própria vida. Parte 9. A dor da decisão. Depois que Letícia saiu, a casa parecia ainda mais vazia. O eco dos seus soluços ainda pairava no ar, mas eu não tinha forças para pensar nisso. Sentei no sofá, encarando nada, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha dito a ela que não havia mais volta, e acreditei nisso. Mas por algum motivo, um pedaço de mim ainda questionava. Por que eu sentia tanta culpa, mesmo sabendo que não fiz nada errado? Felipe chegou pouco tempo depois e percebeu imediatamente meu estado. Ela veio aqui, não foi? Perguntou, se jogando ao meu lado. Veio, respondi, a voz rouca. Disse que tá arrependida. Que quer fazer terapia, mudar tudo. Ele soltou um suspiro pesado. E você acredita? Não sei. Minha cabeça estava uma bagunça. Parte de mim acha que ela tá falando a verdade. Mas a outra parte não consegue esquecer o que ela fez. Cara, você viu as fotos. Ela mentiu pra você durante meses. Não foi um deslize, foi uma escolha. Eu sabia que ele estava certo. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Eu só passei as mãos no rosto, exausto. Eu só queria entender o porquê. Felipe balançou a cabeça. Às vezes, não tem um porquê que faça sentido. Ela escolheu te trair. Isso diz mais sobre ela do que sobre você. Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Eu podia passar o resto da minha vida tentando entender os motivos dela, mas nada mudaria o fato de que ela destruiu nossa confiança. E confiança, uma vez quebrada, não volta a ser a mesma. Nos dias seguintes, Letícia continuou mandando mensagens. Algumas longas,
outras apenas um simples sinto sua falta. Mas eu permaneci em silêncio. Conversei com um advogado e iniciei o processo de divórcio. Quando Letícia recebeu a notificação, ela me ligou imediatamente. Você tem certeza disso? Sua voz tremia. Por favor, a gente pode conversar mais uma vez? Não há mais nada a dizer, respondi, tentando manter a firmeza. Eu espero que você encontre o que procura, Letícia. Mas não vai ser comigo. Ela chorou, e eu senti aquele nó apertar na garganta. Mas mesmo com a dor, havia uma sensação de alívio. Como se eu finalmente estivesse deixando aquele peso para trás. No dia em que ela veio buscar suas coisas, eu não estava em casa. Achei que seria mais fácil assim. Quando voltei, a ausência dela era gritante. Fotos foram removidas, gavetas esvaziadas, e até o cheiro do perfume dela parecia ter sumido. Foi estranho. Triste, sim. Mas também havia uma certa paz. Pela primeira vez em muito tempo, aquela casa era só minha. E agora, era hora de descobrir quem eu era sem ela. Parte 10. O luto silencioso. Os dias depois da saída de Letícia passaram devagar. A casa estava silenciosa demais. A ausência dela era um buraco constante, na cama ao meu lado, na mesa de jantar, até no banheiro, onde os produtos dela ainda deixavam um vazio nas prateleiras. Eu achava que sentiria raiva por mais tempo. E, em parte, ainda sentia. Mas a tristeza era maior. Não pela mulher que me traiu, mas pela vida que construímos juntos e que agora não existia mais. À noite, eu me pegava revivendo as memórias. As viagens, os aniversários, os momentos banais de felicidade no sofá assistindo filmes. Tudo parecia tão distante, como se pertencesse a outra pessoa. E a pior parte? Eu ainda sentia falta dela. Não da Letícia que me traiu, mas da Letícia que eu pensei conhecer. Felipe continuou ao meu lado, garantindo que eu não me afundasse completamente na solidão. Ele me convidava para sair, mas muitas vezes eu recusava. A verdade era que eu não sabia como ser eu sem ser o nós que existia antes. O luto de um relacionamento é cruel. Não há enterro, não há cerimônia. Só um vazio onde algo vivo existiu. Um dia, enquanto arrumava algumas gavetas, encontrei um antigo álbum de fotos. Folheei cada página, vendo sorrisos que agora pareciam irreais. Em uma das fotos, Letícia estava deitada na rede da nossa varanda, rindo de algo que eu tinha dito. Aquela imagem ficou presa na minha mente. Aquela mulher não era a mesma que me traiu. Foi nesse momento que percebi, eu não estava apenas lamentando a traição, mas também a perda da pessoa que pensei que ela fosse. Eu precisava aceitar isso. Aceitar que às vezes, as pessoas que amamos escolhem caminhos que não conseguimos compreender. E que a dor, por mais insuportável que pareça, não dura para sempre. Para ajudar a processar tudo, comecei a escrever. Não como um diário, mas como um desabafo sem filtro. Cada página preenchida parecia arrancar um pedaço da dor. Escrever me fez enxergar a situação com mais clareza, como se as palavras dessem sentido ao caos. E, aos poucos, os dias começaram a parecer menos pesados. Acordar não era mais uma tortura. O café não tinha mais o gosto amargo da solidão. E a ideia de um futuro sem Letícia, bom, ela ainda doía, mas agora eu conseguia respirar. Eu estava começando a me reconstruir. Parte 11. A jornada da redescoberta. Depois de semanas naquele ciclo de dor e reflexão, comecei a perceber que havia algo diferente em mim. A dor ainda estava lá, mas não dominava mais cada pensamento. Era como se, aos poucos, eu estivesse começando a retomar o controle da minha própria vida. Foi quando Felipe me sugeriu algo que, inicialmente, me pareceu ridículo. Cara, você precisa viajar. Sair daqui. Nem que seja só por uns dias. Viajar? Soltei uma risada amarga. E ir para onde? Qualquer lugar. Você tem direito a isso. Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Ele tinha razão. Durante o casamento,
eu estava tão focado em ser o marido perfeito, em manter nossa casa e nossos planos, que esqueci de mim mesmo. Letícia e eu sempre viajávamos juntos, então a ideia de fazer isso sozinho parecia estranha. Mas talvez fosse exatamente isso que eu precisava. 2 dias depois, fiz minha mala e fui para uma pequena cidade litorânea. Não era nada luxuoso, apenas uma pousada simples de frente para o mar. Quando cheguei, a brisa salgada e o som das ondas me acolheram de uma forma inesperada. No primeiro dia, caminhei pela areia sem pensar em nada. Só senti o vento no rosto e o calor do sol. Era libertador. No segundo dia, tomei coragem e experimentei algo novo, fiz uma aula de surf. Eu era péssimo, claro. Mas rir de mim mesmo depois de cada queda foi uma sensação de alívio. Pela primeira vez em meses, eu me diverti sem pensar no passado. À noite, sentei em um restaurante à beira-mar e pedi um prato que Letícia nunca teria escolhido. Era curioso como pequenos gestos como esse me faziam sentir mais eu. Estar sozinho não era tão ruim quanto eu temia. No último dia da viagem, sentei em uma pedra de frente para o oceano e deixei meus pensamentos vagarem. Pensei em Letícia. Em como, por mais doloroso que tenha sido, nossa história não era apenas um erro. Tivemos momentos bons. Rimos, choramos, crescemos juntos. Mas a traição dela não definia quem eu era. Eu não era só um homem traído. Eu era alguém que sobreviveu. E agora, eu tinha a chance de começar de novo. Voltei para casa com um coração um pouco mais leve. A dor ainda existia, mas agora ela era apenas parte da minha história, não o capítulo final. Parte 12. Reconstruindo a rotina. Depois da viagem, voltei para casa com um sentimento diferente. Não era felicidade, exatamente, mas uma espécie de paz. A dor ainda estava lá, mas agora era como um eco distante. A primeira coisa que fiz foi reorganizar o apartamento. O lugar ainda tinha muito da presença de Letícia, as fotos que não tive coragem de tirar antes, as pequenas decorações que ela escolheu, até o cheiro do perfume dela em alguns cantos. Mas agora, eu estava pronto para mudar isso. Joguei fora as velhas fotos e embalei os objetos que ela deixou para trás. Não foi fácil. Cada item era uma lembrança de um tempo que parecia tão genuíno, mas que agora estava manchado pela mentira. Mesmo assim, cada caixa fechada parecia um pequeno passo para a frente. A casa precisava refletir quem eu era agora. Pintei as paredes de um tom mais claro, comprei uma estante nova e até investi em algumas plantas, algo que Letícia sempre dizia que eu não teria paciência para cuidar. Só que, para minha surpresa, cuidar delas se tornou uma espécie de terapia. Era reconfortante ver algo crescer quando tudo dentro de mim parecia ter desmoronado. O trabalho e a nova perspectiva. Voltar ao trabalho também foi estranho no início. Meus colegas perceberam que algo estava diferente, mas respeitaram meu espaço. Apenas um amigo mais próximo, Eduardo, perguntou diretamente: "Como você está segurando as pontas?" "Um dia de cada vez", respondi, sem realmente saber como explicar. E era verdade. Trabalhar me ajudava a manter a mente ocupada. Mas eu também comecei a perceber algo curioso: muitas das pequenas preocupações que antes me consumiam agora pareciam insignificantes. Talvez passar por algo tão devastador tenha essa consequência. As coisas que antes pareciam um grande problema agora não tinham tanto peso. Eu me importava menos com as reuniões intermináveis e mais com o tempo que tinha para mim mesmo. Também voltei a fazer academia. Não para tentar superar a dor de forma clichê, mas porque meu corpo precisava do movimento. Cada exercício era como uma liberação da raiva, da tristeza, e até mesmo da culpa que ainda tentava me assombrar. As primeiras noites sem culpa. Por muito tempo, as noites foram as piores. A ausência dela ao meu lado era um lembrete cruel. Mas agora, eu conseguia deitar e adormecer sem ser consumido pelos pensamentos. E quando acordava, não havia mais aquele peso imediato no peito. Eu ainda pensava em Letícia. Ainda me perguntava o porquê de tudo aquilo. Mas agora, essa dor não me definia mais. Afinal, eu estava aprendendo a viver por mim. Parte 13. Novas conexões e descobertas.
Com o tempo, comecei a perceber que a vida seguia. Os dias passaram, e aquela dor insuportável se transformou em uma lembrança incômoda, mas administrável. Felipe me arrastou para mais saídas com os amigos, e, mesmo relutante no início, percebi como aquilo me fazia bem. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava me permitindo rir de verdade. Em uma dessas noites, fomos a um bar onde havia uma banda tocando ao vivo. A música era alta, o lugar estava cheio, e mesmo assim, me senti leve. Durante a apresentação, acabei esbarrando acidentalmente em alguém na fila do bar. Desculpa. Falei, me virando. Sem problema, respondeu ela, com um sorriso genuíno. O nome dela era Marina. Ela tinha um olhar tranquilo, um jeito divertido, e nossa conversa fluiu sem esforço. Não era como se eu estivesse buscando algo, mas conversar com ela me fez perceber o quanto eu sentia falta disso, de conexões reais, sem segundas intenções ou mentiras escondidas. Não pedi seu número naquela noite. Ainda não estava pronto. Mas a troca de palavras e risos ficou na minha cabeça. Talvez, em algum momento, eu estaria preparado para algo novo. A reflexão sobre o perdão. Uma das coisas mais difíceis depois de uma traição é lidar com a ideia do perdão. Por muito tempo, eu pensei que perdoar significaria aceitar o que aconteceu, como se estivesse minimizando a dor que senti. Mas, aos poucos, comecei a entender que o perdão não era para ela, era para mim. Perdoar Letícia não significava esquecer ou dar outra chance. Significava soltar o peso que eu carregava. Ela fez suas escolhas, e agora, era a responsabilidade dela viver com as consequências. Minha responsabilidade era seguir em frente. E foi isso que decidi fazer. A volta das paixões esquecidas. Quando estava com Letícia, muitas das minhas paixões foram deixadas de lado. Não por culpa dela, mas porque eu priorizava o relacionamento acima de tudo. Agora, eu tinha tempo para mim. Voltei a tocar violão, um hobby que eu adorava na juventude, mas que havia esquecido ao longo dos anos. Passei a caminhar mais ao ar livre, explorar trilhas próximas, e até me inscrevi em um curso de fotografia. A câmera se tornou uma espécie de terapia. Enxergar o mundo através das lentes me ajudou a encontrar beleza em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. E cada clique era uma prova de que a vida continuava, e que eu também continuava. Parte 14. O encontro inesperado. Os meses passaram. A dor havia diminuído, e eu estava genuinamente redescobrindo quem eu era. Mas a vida tem um jeito curioso de testar nosso progresso. Certa tarde, enquanto caminhava pelo centro da cidade, resolvi parar em um café para tomar um expresso e continuar lendo meu livro. O lugar era tranquilo, com aquela mistura de cheiro de café fresco e pão assado. Foi quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Posso me sentar aqui? Olhei para cima e lá estava ela. Letícia. Por um segundo, meu coração acelerou, mas não como antes. Não havia mais aquele nó na garganta ou o tremor nas mãos. Apenas um leve incômodo, como uma lembrança desagradável. Claro, respondi, sem muita expressão. Ela parecia nervosa, mas tentava disfarçar. Estava diferente, com olheiras visíveis e um olhar cansado. Como você tá? Ela perguntou, mexendo na xícara à sua frente. Melhor. E você? Ela hesitou antes de responder. Tentando seguir em frente. Houve um silêncio. Não era desconfortável, mas também não era amigável. Apenas duas pessoas que um dia compartilharam uma vida e agora seguiam caminhos separados. Eu fiquei sabendo do divórcio ter sido finalizado, ela continuou. Só queria pedir desculpas. De novo. Eu sei, respondi, simplesmente. Mas acho que, finalmente, não preciso mais dessas desculpas. Ela assentiu, com um pequeno sorriso triste. Você parece bem. Por que estou? E era verdade. Não era uma frase ensaiada para mostrar força. Eu realmente estava bem. Após um breve bate-papo sobre trivialidades, Letícia se despediu. Não houve pedidos de segundas chances, nem promessas vazias.
Apenas um adeus. E eu? Eu terminei meu café, paguei a conta e continuei meu dia. Sem olhar para trás.